Vamos começar já trazendo uma informação que também, gente, serve de alerta, hein? Serve de alerta para você, porque quando a gente pensa que não, a gente acredita nas pessoas, acha que está assinando um contrato de uma coisa, era outra. Isso mesmo. Pelo menos 23 vítimas. 23 pessoas foram vítimas aqui no DF e no entorno, porque elas teriam assinado a compra a compra de um carro, de um financiamento de carro, mas na verdade as vítimas, elas estavam assinando ali um consórcio. Isso é o chamado golpe do consórcio. Os clientes achavam que estavam fechando o financiamento, mas depois descobriam que tinham assinado o contrato, era de um consórcio, gente. E para piorar tudo isso, algumas dessas empresas que estavam envolvidas sequer tinham registro no Banco Central. Sequer tinham registro no Banco Central. Hoje, a Polícia Civil fez uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços no Distrito Federal e também em Valparaíso de Goiás. Vamos girar com a reportagem, bater um papo com o Maicon Leão, que vai trazer os detalhes para a gente dessa operação. Maicon, bom dia, bem-vindo. Oi, Kenzo, bom dia para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, primeira edição. Na verdade, a situação é ainda pior. Se essas vítimas tivessem assinado ali sem saber um consórcio, ainda tinha uma certa esperança de reaver esse dinheiro lá na frente, por mais que já fosse errado. Na verdade, Kenzo, não existia financiamento, não existia consórcio, não existia nada. Era só a empresa de fachada pronta ali para te aliciar, pegar o seu sonho de ter um carro, que a gente sabe, é difícil conseguir comprar um carro à vista, até mesmo para conseguir crédito para financiar um veículo hoje em dia é muito complicado. Mas eles chegavam prometendo a solução. E embalado em todo esse pacote vinha um golpe. Porque normalmente eles ofereciam o seguinte, ó, você vai comprar, vai fazer aqui o contrato, a contemplação, ela acontece no primeiro ou no terceiro mês. Eles preferiam no terceiro porque, além de pegar ali o valor que seria, por exemplo, do lance, da entrada, eles ainda ganhavam 3 meses enrolando a pessoa. Só depois de 3 meses é que a pessoa descobria que, na verdade, ela tinha caído em um golpe. A gente está falando ali até agora identificados, um prejuízo de 130 mil, mas esse número pode subir ainda mais. Quem está ao meu lado vai trazer detalhes de como esse esquema funcionava e como a gente pode se proteger é o doutor Ricardo Viana. Doutor, então eles vendiam ali, não era, por exemplo, um consórcio enganado, não existia nada. Eles se aproveitavam desse sonho da pessoa. Bom dia. Boa tarde, Kenzo. Boa tarde, Maicon. Na verdade, eles vendiam de tudo e não entregavam nada, porque os objetos, os bens materiais não existiam. As pessoas iam lá e também eram interceptadas pelas redes sociais e também por aplicativo de WhatsApp. Havia toda uma engenharia social para convencer essas pessoas a fechar um suposto consórcio. E aí, como você relatou, a pessoa poderia dar o lance de imediato ou ter o seu bem de forma concreta que eles prometiam 3 meses após dar o lance. Eles preferiam a segunda forma porque, além deles terem um tempo para ludibriar, para enganar, eles conseguiam aferir as prestações desses 3 meses. Então as pessoas pagavam a prestação, davam o lance e não recebiam, seja habitação, seja veículo, eles não recebiam bem nenhum. E aí, quando as pessoas começavam a ir atrás dos valores que foram percebidos pela empresa, tentando reaver o dinheiro que pagou, simplesmente as empresas fechavam e eles abriam outra empresa em outro local. Isso aí dá uma fraude. Nós temos aí, como você falou, em torno de 23 vítimas até agora cadastradas, mas a gente verificou que há empresas em funcionamento desse grupo nesse momento, então nós acreditamos um número bem maior de vítimas. Kenzo, a polícia começou a investigar um caso específico aqui de Sobradinho e foi descobrindo que, na verdade, outras vítimas estavam nesse esquema. Durante essa operação, foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão, conseguiram identificar outros elementos, inclusive essa nova empresa ali, Kenzo, que está funcionando justamente como assim? Fecharam uma que já tinha, por exemplo, uma vítima já tinha identificado que era um golpe, eles fecham e abrem outra, porque aí quando você pesquisa, normalmente as pessoas têm esse cuidado, né, delegado, de consultar o CNPJ. O CNPJ até então estava limpo.
Sim, está limpo. E aí o que a gente relata para vocês, a operação foi desencadeada hoje, nós cumprimos 9 mandados de busca. Muitas pessoas foram intimadas a comparecer a essa delegacia e relataram que nós já temos a conclusão que se trata não de uma associação criminosa como a gente estava pensando, mas de uma organização, uma coisa muito maior, com lideranças, com gerentes, com pessoas responsáveis com o contato para com o público. Então nós temos uma estrutura já bem montada, só para vocês terem ideia, a quebra de sigilo bancário de um dos envolvidos relatou que ele teve uma movimentação em 2 anos de 12 milhões de reais. Uma situação bem atípica que condiz com o dinheiro fraudulento que a gente está perseguindo nesse momento e investigando. E, doutor, como é que a gente pode fazer para tentar evitar cair numa situação como essa? A gente sabe que eles estão cada vez mais ousados. Nesse caso, eles dão, por exemplo, uma lista ali de empresas que até então a pessoa acreditava ser credenciada a essa operação financeira, mas que depois descobriram que não era nada. Como que faz para não cair numa situação como essa? Olha, é uma cautela, haja vista que esse grupo ele tinha toda uma engenharia social que conseguia envolver pessoas. O que eu descrevo nesse momento? Procure as situações, reclame aqui, porque eles tinham reclamações lá nesse ambiente. Também, todas as pessoas que estão comercializando o consórcio, eles têm que ter uma autorização do Banco Central para fazer esse tipo de mercancia e eles não tinham. Então, assim, são todas as cautelas necessárias. E outra, nós temos muitas empresas já fidedignas com credibilidade nesse ramo de consórcio. Então, desconfie das facilidades, dos preços módicos, que isso, consequentemente, pode trazer uma fraude, um prejuízo para aquela pessoa que está querendo adquirir um bem. As investigações, elas não param por aqui, né, delegado? Tanto que a gente teve a quebra ali do sigilo bancário, dos aparelhos que foram apreendidos, e a movimentação encontrada ali na cabeça desse grupo deixa, inclusive, o tamanho desse prejuízo que pode ser outras vítimas que vão aparecer ainda, né? Olha, a gente, como eu falei para vocês, a operação desencadeada hoje, nós temos um grande salto na investigação com as oitivas. Várias vítimas estão ligando para a delegacia de polícia para a 35ª, relatando golpes semelhantes que sofreram dessas empresas que foram citadas. Então, assim, eu oriento a todas as pessoas que forem vítimas, porque há outras empresas que foram instaladas pós-fraude, que as vítimas podem assimilar o prejuízo e não estarem cientes que se trata de uma situação fraudulenta. Então, qualquer pessoa que tiver sido vítima desse tipo de fraude, com essa maneira de agir desse mesmo grupo, faça a sua ocorrência, registra, não precisa ser aqui na 35ª, qualquer delegacia do Distrito Federal, você pode registrar que a apuração vai ser conduzida da forma devida. Mas, tem gente que está assistindo a gente agora e de repente pode falar, opa, acho que eu caí nesse golpe. Kenzo? Exatamente, né, Maicon? Muita gente pode estar acompanhando agora o que o Dr. Ricardo Viana está explicando para a gente, dos detalhes, gente, sobre essa operação que foi deflagrada. Então, 23 pessoas foram vítimas desses criminosos que simulavam fazer o contrato de um financiamento de carro. E aí depois diziam que não era financiamento, era consórcio, e depois não era financiamento e nem era consórcio, era puro golpe. As pessoas, inclusive, eram iludidas, né, a dar lances, como o delegado acabou de explicar, o doutor Ricardo Viana explicando pra gente, que as pessoas eram iludidas a dar esse lance como entrada ali para poder conseguir, então, ser contemplada com esses bens, com esses carros, que as pessoas tinham esse objetivo. Doutor Ricardo, o senhor falou de um dado que me chamou bastante atenção agora há pouco, sobre a rentabilidade que esse crime estava gerando para essa organização que está sendo investigada pela Polícia Civil. As movimentações bancárias estão na ordem de 12 milhões de reais. Isso mesmo? Em quanto tempo, doutor? Olha, nós pedimos a quebra de sigilo, dos últimos 2 anos das pessoas envolvidas, e para nós também foi muito surpreendente, porque são quantias muito vultosas, né,
que não despertaram muita atenção da investigação. Nós estamos falando em 12 milhões de reais nos últimos 2 anos. Pessoas aparentemente comuns, né, que estão nessa situação, que vão ter que explicar de onde saiu a magnitude dessa quantia. Doutor Ricardo, o senhor falou para a gente sobre a forma como eles tentavam iludir essas vítimas, mas como eles captavam essas vítimas? Eram pelas redes sociais, eram por sites, eram por indicações, tinham outras pessoas que faziam essas ofertas, por exemplo, nas proximidades de agências bancárias. O que a polícia conseguiu apurar sobre esse caso da captação dessas vítimas e desses clientes, doutor? Kenzo, a situação acontecia na sua grande maioria através das redes sociais, né? Facebook, Instagram, eles anunciavam e a partir dali iam para o contato do WhatsApp. As pessoas viam a facilidade, tinha toda uma engenharia social para envolver a vítima acreditava e, consequentemente, para dar credibilidade, eles tinham uma loja física. A vítima ia ao local, se direcionava, lá tinha contratos que eram assinados, promessas que eram feitas, a vítima acreditava, pagava a quantia e, diga-se de passagem, eles vendiam de tudo da forma de consórcio. O que você quisesse, qual bem você quisesse, eles tinham para vender, porque eles não tinham bem nenhum. Então eles se aventuravam em todos os ramos. Então a vítima acreditava naquela situação, pagava uma quantia que não era pequena, né? Cerca de 10 a 8% do valor da carta que a vítima almejava e não recebia bem e ficava sem o dinheiro. Doutor Ricardo, hoje foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Prisão também devem ser cumpridos. Como é que está esse levantamento? Kenzo, nós cumprimos hoje 9 mandados de busca. O pedido inicial da Polícia Civil DF, 35ª DP, havia prisões, mas o Judiciário entendeu que não era o momento. E nós acreditamos que com o que foi apurado na manhã de hoje, com as oitivas, com a quebra de sigilo, nós teremos no futuro aí uma evolução da operação que pode desencadear em prisões. Doutor Ricardo, eu sei que nem quero atrapalhar as investigações, claro, se possível trazer luz a essas informações, era importante que o senhor trouxesse para a gente. São quantos envolvidos suspeitos? Porque pelo esquema que o senhor está falando, né, de escritório, tinha um escritório físico, tinha redes sociais onde esses criminosos abasteciam informações e vendiam essas fraudes como forma de consórcio, como forma de financiamento de carro, ou seja, as pessoas ali trabalhando, lutando para conseguir um carro, né, para conseguir o seu automóvel, as pessoas na busca desse sonho, às vezes, de conseguir a compra de um carro, iam até esses escritórios, esse escritório mais especificamente, onde os policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão, mas ao chegar lá, assinavam esses contratos, faziam esses pagamentos e não recebiam nada. Não recebiam absolutamente nada. É um esquema grande porque os anúncios aconteciam nas redes sociais, aconteciam também, né, tanto no Instagram como no Facebook, que o senhor estava falando ali também, e ainda tinha uma loja física. Então, assim, tinham várias pessoas participando dessa organização, né, doutor? Sim, Kenzo. Inicialmente, na data de hoje, nós cumprimos 9 mandados de busca e apreensão. Eram 10 pessoas envolvidas, haja vista que um dos cabeças, nós temos um casal, tá? E nós cumprimos esses mandados, só que, como eu falei, diante do que foi apurado na manhã de hoje, as investigações evoluíram bastante. Então, a estrutura que nós tínhamos inicialmente com 9 pessoas, ela aumentou e nós estamos trabalhando agora com uma organização criminosa voltada para crimes de estelionato. Doutor, muito obrigado, tá? Maicon, por favor, se quiser seguir daí.
Sim, Kenzo, a gente aproveita para fazer esse alerta e te contar o seguinte. Nós conversamos com uma das vítimas que explicou, Kenzo, como ela foi ludibriada pelo grupo, e o que chama a atenção é justamente a quantidade de pessoas pela qual ela passou ali no primeiro momento. Quem entra depois para conversar, por exemplo, do departamento financeiro, o departamento de cadastro, existia toda uma estrutura ali por trás que quem está negociando, quem está conversando, pensa, nossa, realmente é uma empresa séria, tem muitas pessoas envolvidas, mas na verdade estavam todas envolvidas para cometer o crime. Vamos ver. Fui atendido por uma pessoa chamada Laura, que o Lucas, que eu conversei, não pôde me atender, então a Laura me atendeu, e diante dela ali conversando, ela me prometeu, né? Só que da primeira vez eu não tinha gravado. Ela me prometeu contemplação antes da terceira parcela. Eu assinei o contrato, passei uma entrada, não era muito o valor. Esperei o primeiro mês, segundo e o terceiro nada. Daí eu pensei comigo, falei, não, daí não sai nada. Só que eu não tinha gravado a primeira vez, precisava de prova. Então, comprei outros chips de celular, entrei em contato, mas não para conversar com os mesmos atendentes, com outros, que lá tinha outros, e fui me encontrar com ele, se passando por um outro cliente. Só que dessa vez gravei tudo, consegui gravar tudo, a promessa dele, a mesminha que a Laura tinha feito. Eu falei, realmente aqui se passa de estelionato, golpe, fraude. Fui para casa, fiquei uns 20, 30 dias produzindo prova. Todo relato na internet, reclamação que tinha de pessoas que passam por lá. Tinha pessoas que era o sonho delas ter um carro e foi perdido aí, né? Que desespero, hein? E que sofrimento para essas pessoas, porque se sentem incapazes, né? A gente vê pelo relato da vítima, Maicon, que essas pessoas elas se sentem incapazes de tomar qualquer medida, se sentem bobas, mas não gente, é porque esses criminosos, infelizmente, eles arquitetam tudo isso e organizam tudo isso de uma forma em que é difícil até de você conseguir descobrir que aquilo ali é uma fraude, que você está caindo num golpe. Maicon, se quiser ainda trazer outros detalhes sobre esse caso, por favor. Enzo, é só o alerta para quem está em casa mesmo de que, infelizmente, por mais que pareça o mais confiável, uma estrutura maior que seja, é importante consultar ali o CNPJ, os sites de reputação, por exemplo, Reclame Aqui, ir atrás de informações antes de assinar qualquer contrato ou de fazer qualquer pagamento. Não existe presente misterioso, não existe nada, consórcio nenhum, que se não tiver previsto ali em contrato, que vai, por exemplo, o valor do lance. Porque quando você faz um contrato, tem inclusive o lance mínimo ali, as formas de conseguir essa contemplação antes da hora. Não é na conversinha do atendente, não é na conversa que simplesmente vai ficar isso. Tem que ter documentado. Mas nesse caso, infelizmente, mesmo tendo contrato, tendo tudo, não tinha validade porque era um golpe, né, doutor? Esse contrato ali não tem validade. É o que eu falei para vocês, eles vendiam de tudo na forma de consórcio. Quando ele fala vendiam de tudo, claro, eles vendiam de tudo porque eles não tinham nada, era uma fraude. Então eles comercializavam o que o cliente quisesse, eles falavam que tinha, faziam o contrato, pegavam o lance, mas não entregavam a mercadoria. É isso, doutor. Obrigado. A gente vai seguir acompanhando, Kenzo, os desdobramentos dessa operação, que a gente tinha até então um prejuízo ali de cerca de R$130 mil, mas a polícia já identificou uma movimentação só ali na parte da alta cúpula de R$12 milhões, Kenzo. R$12 milhões em movimentações nos últimos 2 anos. Levantamento feito pelas investigações da Polícia Civil dessa organização criminosa. Obrigado, Maicon, pelos detalhes, pelas informações. Doutor Ricardo Viana, muitíssimo obrigado também pelos esclarecimentos ao vivo aqui com a gente no SBT Brasília, primeira edição. Até a próxima.